que é ansiedade? É um substantivo feminino, tá? Segundo o dicionário, sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. Segundo o dicionário, como termo da psicologia, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso. Sentido figurado, desejo ardente ou veemente anelo. E, por fim, sentimento, sensação de tranquilidade, medo ou receio. Agora, o que que acontece quando nós estamos ou ficamos ansiosos, né? Nossa mente, o nosso corpo não funciona da forma correta. Não funciona, né? E aí, por isso que a gente precisa dar atenção a esse aspecto, né? Se a gente está ficando muito ansioso. Por quê? A nossa mente não vai funcionar direito. Nós vamos ficar emocionalmente abalados, abatidos, né? Talvez espiritualmente a gente tenha um declínio também. Quais os princípios bíblicos ou versículos que nos ajudam a lidar com as ansiedades nos tempos modernos? Eu não escrevi todos os versículos aqui, não, porque são 9 versículos, mas eu vou parafrasear para vocês aqui, né? Vou citar para vocês o que Jesus estava falando aqui em Mateus, no capítulo 6. Isso aqui é o famoso Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, ele estava lá falando para muitas centenas de pessoas, e ele estava falando aqui exatamente das ansiedades. Esse é um trecho que ele fala das ansiedades. Aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção para o versículo, esse versículo aqui, ó, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa é uma tradução que eu achei importante, legal, de uma Bíblia. Em outra Bíblia eu achei essa tradução aqui, ó. Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Algumas Bíblias traduzem essa palavra côvado. O côvado é a medida que tem aqui, ó, do cotovelo até esse dedão aqui, tá? Do meio aqui. Dá mais ou menos 44 centímetros e meio, né? Então, era muito comum essa medida nos dias de Jesus, por isso que algumas Bíblias falam, né? Quem que está ansioso pode acrescentar um só côvado, ou 40 centímetros, né? No caso, aquela Bíblia traduziu por uma hora, né? Então, assim, não tem necessidade, né? Se você ficar ansioso, não vai acrescentar em nada, né? Aqui no versículo 31, né? Nós estamos considerando 25 a 34, eu estou parafraseando apenas, ele diz, nunca, para que eles nunca ficarem ansiosos por perguntar o que iam comer, o que iam beber, o que iam vestir. O que ele quis dizer com isso aqui, pessoal? Não ficar ansioso por nada, pelas coisas básicas, com comida, com bebida, com vestimento, com moradia, com nada. Nós não temos motivos para ficarmos ansiosos com nada, ou por nada, com trabalho, não precisa, não tem essa necessidade, tá? E por que que nós não temos essa necessidade? Porque nós confiamos que os princípios da Bíblia vão nos ajudar, tá? Esse ponto aqui, eu já vou destacar os 3 pontos aqui que eu falei que vou falar sobre isso aqui, também é muito importante. Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã ou do futuro, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades ou suas próprias rotinas, digamos assim, né? Então não precisamos ficar preocupados com o futuro demais, né? Esse conselho é não ficar preocupado com o futuro, ou não ficar preocupado com nada mesmo, ele pode parecer impossível de se realizar, né? Mas vamos ampliar aqui, o que Jesus estava falando com isso aqui. Ele não estava querendo dizer, assim, que nunca a gente vai ficar ansioso. Claro que, vez por outra, nós vamos ficar, mas o que ele queria que nós entendêssemos é que ficar ansioso em excesso, ficar ansioso demais, ou ficar ansioso sem necessidade, exageradamente, não adianta nada, tá? Porque quando você fica ansioso, fica preocupado, isso pode ocasionar problemas físicos, né? Nós falamos lá da questão do provérbio do coração. Pode te distrair, pode ocupar sua mente com aquela preocupação em excesso, com aquela ansiedade, pode tirar sua alegria. Você pode não conseguir fazer mais nada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Eu estava tão ansioso com algumas coisas que eu não conseguia fazer mais nada, eu não saía do lugar.
porque a minha mente estava só com aquela ansiedade o tempo inteiro. E todos os dias nós temos várias coisas para fazer. E essas várias coisas podem, em algum momento, nos deixar ansiosos, né? Três acontecimentos, né? Ou três pontos, ou coisas que nos fazem ficar ansiosos. São coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. Sobre o passado, pessoal, não está em lugar nenhum. Apenas e tão somente na nossa mente. É só na nossa mente que o passado existe. Você não vai sair andando por aí, é igual o medo, né? Você não vai encontrar com o medo andando por aí. Você não vai sair andando por aí, vai encontrar com o passado andando por aí. Ele está na sua mente e é você que volta nele o tempo inteiro. Então, pare de voltar no passado o tempo inteiro. Pare de voltar no passado o tempo inteiro. Não tem como você corrigir os seus erros do passado. Eu estou até falando isso aqui, ó, do perdão, porque muitas vezes a gente, mesmo depois de anos de ter cometido um erro, a gente fica lá, não, não devia ter feito isso, não, não devia ter feito aquilo. Para as pessoas, tá? A questão do perdão é assim, ó. Muitas vezes você perdoa, mas você não esquece. É o sentimento. Você precisa perdoar e você precisa esquecer, né? Perdoar aquilo que nos fizeram e perdoar o que sentimos. Aí nós vamos ter a certeza de que nós perdoamos verdadeiramente. O sentimento não pode persistir, ele não pode continuar. Sobre o presente, você tem que fazer o que tiver ao seu alcance e deixar o resto com Deus, tá? Você está com algum problema, está com necessidade de alguma coisa, está com alguma dificuldade, ou mesmo as coisas do dia a dia, você está com muita tarefa que você não está dando conta, entrega para Deus. Tem um outro texto aqui, que é esse texto aqui, gente. 1 Pedro 5:7. Aí tem um complemento antes, né? Lançando sobre ele é Deus, tá? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós significa um processo contínuo. Ele está cuidando, ó, tem cuidado. Não vai cuidar ou não cuidou, ele tem cuidado. É continuamente, tá? Então a gente lança sobre ele a nossa ansiedade, pode ter certeza que ele, Deus, né? Segundo o princípio da Bíblia, segundo a Bíblia nos orienta, vai cuidar da gente, tá? O futuro. Pessoal, essa é uma das piores ansiedades que a gente pode ter. São as ansiedades do futuro, de coisas que talvez nem nunca aconteçam. Isso às vezes deixa a gente tão desgastado, pensando no que vai acontecer amanhã, né? Nos problemas que vão acontecer amanhã, e que também, a exemplo do passado, você não encontra o futuro andando por aí. Esses problemas, pessoal, estão só na nossa imaginação, estão só na nossa mente, tá? Muitas dessas ansiedades estão só na nossa imaginação. E por que podemos afirmar isso, né? Às vezes, as coisas com as quais ou pelas quais nós estávamos preocupados, quando chega lá no futuro, às vezes elas se saem melhor do que nós imaginávamos. Então, por isso que não adianta você ficar pensando nessas ansiedades ou nesses problemas de amanhã. Porque realmente pode ser que alguns nem aconteçam, né? E a exemplo daqueles versículos lá, a gente precisa confiar em Deus. Porque não tem nada para Deus que seja impossível, né? Nada que ele não possa resolver. E ele faz o que ele prometeu que vai, lança a sua ansiedade sobre mim que eu vou cuidar de você. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E o bom da gente fazer isso, que isso deixa a nossa fé mais forte, muito mais forte, sabendo que a gente pode confiar em Deus, que a gente pode contar com ele, né? Por isso que a gente não precisa ficar preocupado com o futuro. Não precisamos ficar preocupados com coisas que talvez nunca aconteçam, né? É desgastante, pessoal. É muito desgastante ficar preocupando demais com aquilo que está lá na frente, tá? Por isso que a gente precisa obedecer. Eu vou usar a palavra obedecer, né? O conselho de Jesus em Mateus 6:34. Não ficar preocupado, né? Deixa lá, quando chegar no dia, cada dia tem as suas próprias rotinas daquele dia, tá? Quais as certezas que nós podemos ter?
Certeza que ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a não ficar tão ansiosos com o que já aconteceu no passado, com o que está acontecendo no presente e com o que vai acontecer lá no futuro, né? Nós temos a garantia e a certeza de que Deus vai estar do nosso lado. Agora, pessoal, presta atenção nisso aqui. Isso aqui, eu posso dizer que é um dos pontos mais importantes aqui, né? Grava isso aqui, pessoal. Dá um print na tela, faz alguma coisa aí. É para reflexão, tá? Quando alguém, quando alguém, ela se preocupa demais com o passado, com o presente e com o futuro, ela acumula as ansiedades, ela junta as ansiedades. Ela junta as ansiedades do passado que já passou e que não tem mais jeito de voltar, só existe na mente dela. Ela junta com as ansiedades do presente, e aí não precisa ficar ansioso, porque nós temos a garantia de Deus de hoje, e aí ela ainda pega as ansiedades lá do futuro, que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça, traz tudo junto para o momento que ela está vivendo agora. Isso é uma carga, é um fardo grande, pesado demais para você carregar. Não façam isso, pessoal. Não pegue as ansiedades do passado, não junta com a do presente, traz a do futuro. Você vai ficar abatido, você vai ficar desanimado. E é por isso que as pessoas desanimam. A maioria das pessoas que ficam desanimadas, abatidas, é porque elas estão fazendo isso aqui, ó. Elas estão pegando a ansiedade do passado, que não tem mais jeito, já resolveu, Deus já perdoou, não tem como voltar lá mais. Estão pegando as do presente, que ele falou que ele tem cuidado de nós, que ele vai nos ajudar a resolver, a gente faz o que for possível. Estão pegando a do futuro que ainda nem aconteceu, estão trazendo para o momento presente, estão ficando sobrecarregados, muito sobrecarregados. Então, reflitam nesse ponto aqui.